Iniciamos a nossa segunda sessão que explora as relações entre direito e religião. Meu nome é Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy. Na sessão passada, eu alavanquei e explicitei uma série de pontos comuns que aproximam o direito e a religião como duas importantíssimas instâncias da experiência humana. E aproximando as várias semelhanças entre o direito e a religião, enfatizei o fato de que, assim o direito como a religião, centram-se em textos de muita estabilidade, os quais eu poderia, nas duas experiências, identificar como textos canônicos. É evidente, não vai, na minha intenção, uma comparação vulgar, apressada, irresponsável e desrespeitosa entre um texto religioso e um texto jurídico, que nada mais é do que um texto político. O que pretendo é apenas uma aproximação que me permita conceitualmente enfrentar esse problema. No caso do texto canônico, e eu me refiro agora especialmente à experiência da tradição cristã, eu vou ter um texto que eu vou chamar de as Sagradas Escrituras, e que no conteúdo católico eu poderia entender dividido em 73 livros, 46 livros do Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento, ou que no ambiente protestante eu encontraria um menor número de livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, o que me dá um total de 66 livros. E a partir desse corpo, digamos assim, dogmático, é que a experiência religiosa se processaria do ponto de vista interpretativo. Um ponto de vista absolutamente complexo, que deve levar em conta uma série de elementos da mais absoluta importância: o distanciamento. Textos bíblicos foram escritos há 20 séculos. Culturas distintas. Textos bíblicos foram escritos em ambientes absolutamente distintos dos ambientes nos quais hoje nós vivemos. Em línguas que hoje não são mais faladas. Imaginemos alguns excertos do Antigo Testamento escritos em hebraico, traduzidos para o grego na versão dos 70, traduzidos para o latim, traduzidos para línguas europeias contemporâneas, traduzidos nessas várias versões que há nas chamadas Bíblias da linguagem de hoje, o que me dá um espectro muito amplo de instâncias interpretativas. Um dos temas centrais na tradição hermenêutica bíblica consiste nas discussões em torno da livre interpretação, a exemplo do que entendemos com Martinho Lutero e com João Calvino. E eu poderia, dentro desse mesmo contexto, estabelecer, pelo menos pelo prazer de problematizar, alguns aspectos paralelos. Do mesmo modo que eu teria na tradição reformada a percepção de que eu outorgo ao intérprete um amplo regime de livre interpretação, eu também posso mencionar algumas teorias de hermenêutica constitucional e que transitariam mais ou menos dentro desse mesmo contexto de ideias. Um grande constitucionalista alemão, Peter Heberle, recentemente
outorgado com o título de doutor honoris causa pela Universidade de Brasília, deixa-nos um livro importantíssimo, A Sociedade Aberta e os Intérpretes da Constituição, traduzido pelo ministro Gilmar Ferreira Mendes, publicado por Sérgio Antônio Fabres, de Porto Alegre. Um livro que utiliza um título muito próximo ao título utilizado por Karl Popper, A Sociedade Aberta e os Inimigos da Democracia, ou coisa muito próxima, nos quais a ideia de Habermas consistia na defesa intransigente de que a Constituição ela seria interpretada não por uma meia dúzia de iluminados, mas sim que a Constituição poderia ser interpretada por todos aqueles para os quais ela é destinada, enfim, para todas as pessoas. Do mesmo modo que o populismo constitucional, nesse sentido, autorizaria a cada um de nós para que tivéssemos as nossas leituras, as nossas percepções e os nossos entendimentos dos textos constitucionais, poderíamos, no mesmo contexto, imaginarmos essa amplidão de possibilidades para a interpretação de textos bíblicos. Ocorre aí um problema gravíssimo, e que consiste justamente, como eu falava agora há pouco, nesta questão absurdamente complexa e que consiste no tema das traduzibilidades. Especialmente no contexto do direito, as traduções elas são absolutamente complicadas. Primeiro que eu tenho barreiras linguísticas. Como eu vou traduzir, por exemplo, para o português expressões norte-americanas como evidence, rule of law, compliance, accountability? São expressões que muitas vezes me falta o vocábulo na nossa língua, talvez porque na nossa própria língua eu não tenho esse contexto. A par disso, a dificuldade que há em traduzir intuições jurídicas, porque afinal de contas, o direito é nada mais, nada menos do que a composição normativa de uma determinada experiência cultural. Eu não tenho um esperanto jurídico, eu não tenho uma língua jurídica universal. O direito esbarra no grave problema das traduzibilidades. E esse problema é também, na essência, um problema de interpretação bíblica. É nas Memórias de Santo Agostinho, um dos livros mais densos, mais altaneiros, mais inteligentes e mais interessantes escritos até hoje, que o grande monge africano conta a história de que havia um soberano egípcio que pretendia ler a antiga escritura. Desconhecia a língua hebraica, razão pela qual então 70 sábios foram levados para o Egito. Esses 70 sábios que dominavam a língua grega traduziram o texto para o grego e Santo Agostinho, naquela sua proverbial visão positiva da experiência humana, conta-nos que cada um dos 70 tradutores, ao invés de cada um deles focar num determinado livro do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, algum profeta maior ou menor, até Malaquias, não. Cada um deles traduzira do Gênesis ao Malaquias o texto integral. E Agostinho conta que quando esses textos integrais foram vistos e comparados, esses textos integrais explicitavam exatamente as mesmas palavras. É aí então que nós temos que compreender o tema da traduzibilidade como tema central que aproxima a experiência religiosa da experiência jurídica. Na minha fala anterior, eu também enfatizava que direito e religião são marcados também por uma organização hierárquica e por um sentido burocrático. É nesse contexto que o episódio da conversão do imperador Constantino tivera uma grande importância nesse regime de aproximação. A história tradicional
nos conta que Constantino, no momento que antecedia uma batalha, tinha um sonho, e que nesse sonho via uma cruz, e que na cruz via escrito o símbolo in hoc signo vinces, com este símbolo vencerás. E usando essa cruz como uniforme dos seus soldados, nas mantas, nas roupas dos soldados, conquistar a vitória e, em sinal de gratidão, reconhecia o cristianismo como religião oficial dos romanos. Se nós olharmos essa percepção de organização, ela fica muito nítida, por exemplo, quando lemos e estudamos o atual e vigente Código de Direito Canônico. Você vai ter ali figuras de posição hierárquica como o sumo pontífice, a figura dos colégios dos bispos, os sínodos, os cardeais, a própria organização da Cúria Romana, que, entre outros, do ponto de vista da cultura, são temas recorrentes na literatura de um genial escritor australiano, chamado com o nome de Morris West, autor, entre outros, de As Sandálias do Pescador, que nos conta a eleição de um papa, o Advogado do Diabo, que nos conta a história de um servidor do Vaticano, cuja função realmente era obstaculizar procedimentos e processos que visavam a canonização de algumas pessoas. Como nota de rodapé, observo que não podemos confundir o livro de Morris West, O Advogado do Diabo, com um filme que teve o mesmo nome, representado por Al Pacino e recentemente exibido nas telas do cinema. Queria com vocês observar que a estrutura de comentários, de textos de religião e de textos políticos também é parecida. Agostinho comentou as epístolas de São João. O grande João Calvino, em todos os sermões diários que fazia em Genebra, do começo ao fim comentava livro por livro, capítulo por capítulo, verso por verso, os textos das Escrituras. No direito, essa experiência é similar. 3 norte-americanos que defendiam a Constituição norte-americana de 1787, no ambiente no qual a Constituição era discutida e caminhava para a aceitação pelas unidades federadas, publicaram uma série de artigos de jornais, chamados com o nome de os artigos federalistas, nos quais comentavam, item por item, os excertos e fragmentos da Constituição norte-americana que pretendiam aprovar. Gostaria também de enfatizar que a experiência cristã, ela tem também um fortíssimo componente educacional na construção do modelo educacional europeu, do qual vai se beneficiar, sobremodo, a experiência jurídica, e eu me refiro, entre outros, a concepção, a construção, a organização e a fixação da Universidade de Bolonha. A ideia de universidade, o conceito de arte, são ideias e conceitos que radicam também numa experiência religiosa que eu poderia usar também para explicar uma série de categorias jurídicas. Exemplifico com uma apenas pelo prazer também de argumentar. É inegável que quando nos referimos ao importantíssimo dogma da igualdade, podemos, do ponto de vista da literatura sagrada, alcançarmos alguns exemplos. Eu me refiro a uma das mais belas páginas do Novo Testamento, uma carta curtíssima que o apóstolo Paulo teria escrito a um conhecido, chamado com o nome de Filemão, e nessa carta ele recomenda que o destinatário, que era proprietário de um escravo foragido, chamado Onésimo, que portava esta carta e que havia ele, Onésimo, supostamente desfalcado o patrimônio do seu dono, Paulo
pedia que Onésimo fosse recebido como um igual, defendendo esta suprema ideia que nos torna seres humanos próximos, similares, idênticos e que consiste efetivamente na ideia de igualdade. Não é à toa que a Constituição é promulgada sob a proteção de Deus. Não é à toa que o princípio da dignidade da pessoa humana radica em algumas percepções de ordem religiosa. Não é à toa que o próprio conceito de direito natural, enquanto um direito que não é imanente e que é transcendente, deitaria também algumas de suas raízes na experiência cultural das tradições religiosas ligadas ao cristianismo. Encontraríamos teorias da justiça no Antigo Testamento, encontraríamos teorias da justiça no Novo Testamento. Há um grande autor alemão, chamado e conhecido com o nome de Hans Kelsen, que quando nos Estados Unidos nos deixa um ensaio absolutamente oportuno na discussão relativa ao conceito de justiça nas Escrituras, no qual ele comparava uma ideia de justiça no Antigo Testamento em contraposição a uma ideia de justiça no Novo Testamento. Esse texto é criticado, esse texto é problematizado, porque ele percebe no Antigo Testamento uma justiça dura, centrada na ideia do olho por olho, no dente por dente, numa retribuição direta e sanguinária, e ao mesmo tempo percebendo no Novo Testamento um direito que rejeitaria a percepção do texto do Antigo Testamento. A ideia de direito, ela, do ponto de vista constitucional, radica na percepção de um pacto. E não nos esqueçamos que a percepção de pacto é também uma percepção recorrente na tradição religiosa. O arco-íris no livro de Gênesis, ou a circuncisão na tradição hebraica. Quando os protestantes ingleses foram para os Estados Unidos da América, um dos primeiros documentos que assinaram era um documento em forma de pacto, que na tradução inglesa nos dá a expressão covenant, e que seria, do ponto de vista conceitual, o núcleo de um pacto também de ordem política. E com essas reflexões, encerramos a nossa segunda sessão de aproximação conceitual entre o direito e a religião.